Olá, galera! Meu nome é Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Esse vídeo vai para a galera do 8º ano. Tudo bem, galera, com vocês? Desejo que todos vocês estejam bem, tá? Bom, esse vídeo, ele tem como objetivo falar dos conteúdos da P2, né? Dos capítulos que eu coloquei na P2 de Geografia. Nessa P2 que vocês aí vão iniciar essa semana, né? Essa bateria da segunda avaliação, eu coloquei 3 capítulos. O capítulo 7, 8 e 9, tá? Então, eu vou fazer assim, um resumão nesse vídeo dos capítulos, tá? Desses 3 capítulos, para tentar ajudá-lo aí mais uma vez para que vocês consigam fazer essa avaliação com tranquilidade, beleza? Então, o capítulo 7 abordou o tema Estados Unidos, a potência impera, né? O capítulo abordou aí toda essa situação do território dos Estados Unidos, a organização política administrativa, né? O federalismo estadunidense e como esse federalismo é pautado, né, por alguns principais princípios. Então, tem toda essa distribuição e organização política administrativa, tá? Falou também do fortalecimento do capitalismo, a grande crise de 1929, né, que foi aí um marco na história aí das bolsas econômica, né, de bolsas de valores, principalmente aí a queda da bolsa de Nova York, tá? E que marcou aí, né, em 29 esse fato ocorrente no período. Teve também a recuperação e a consolidação econômica, né, que fala aí na página 31 da apostila de vocês, da recuperação econômica dos Estados Unidos, né, do Plano Marshall, que foi aí conhecido como um programa de recuperação europeia, e seu objetivo era financiar na reconstrução dos países aliados da Europa, tá? Então, foi um assunto também que a gente trabalhou aí através do vídeo, né, que eu fiz para vocês sobre o capítulo 7. Continuando aqui no capítulo 7, dando continuação ao conteúdo, a grande recessão e o crescimento de outras economias, tá? Que não foi só os Estados Unidos que passou aí por situação de queda na sua economia, aí está citando alguns outros países também que passou por crises econômicas e como fez para resolver essa situação, né, ao longo do tempo. Então, tem aí citando algumas outras potências que passou pela mesma situação dos Estados Unidos. Também o domínio contemporâneo, né, como a moeda americana ela vem crescendo, a industrialização, transporte e agronegócio. Então, foram vários assuntos abordados no capítulo 7, voltado aí para quando se fala dos Estados Unidos. Por isso que vem como título, Estados Unidos, a potência impera. Teve também as regiões industriais, né? Tá na página 37 de vocês aí da apostila. Os principais centros industriais dos Estados Unidos, tá? São chamados de cinturões industriais, né? Tem o mapa mostrando aí essas principais regiões, tá? Então, mais uma vez, agora vocês vão precisar realmente, né? Porque a avaliação, esse capítulo está na avaliação. Então, quem passou despercebido pelo conteúdo vai ter que voltar, olhar os mapas, né? Todas as informações colocadas aí na apostila de vocês para que vocês consigam fazer a avaliação. Também foi falado dos cinturões agrícolas, né? As principais áreas, quais são os principais
as principais atividades agrícolas desenvolvidas, os países que dominam essa atividade, os principais produtos produzidos, né? Aí está citando muitos cultivos que coloca aí o país como um dos maiores produtores, tá? Então, cinturões agrícolas também foi trabalhado aí com vocês. Esse foi o capítulo 7, tá bom? A gente citou algumas coisas. Aí, aquela pergunta básica que normalmente o aluno faz. Professora, colocou todo o capítulo? Não, não coloquei todo o capítulo. Conforme vocês vão olhando as questões, tá? As próprias questões, primeiro que essa avaliação, ela é diferente da primeira, né? Eu coloquei questões de múltipla escolha. A primeira, ela foi só discursiva. A segunda, ela tem as duas opções, tá? A de múltipla escolha e pouquíssimo discursivo. Então, olhou a questão, a própria questão já vai direcionar de que capítulo está se referindo. Lógico que na primeira eu coloquei, né, de acordo com o capítulo, eu não fiz isso na segunda, beleza? Eu fui, a primeira eu dei aí, ó, de mão beijada para vocês. A segunda vocês vão ter um trabalhinho mais de procurar, sabe? Tem que dar uma estudada mesmo para poder fazer, tá bom? No capítulo 8, África, natureza e sociedade, né? Aí a gente já tá falando, a gente sai aí dos Estados Unidos e entra no continente africano. Então, nesse capítulo, foi abordado um pouco da história, né? Como foi formado aí essas terras, formando aí o continente africano, tá? Tem um pouco aí da história toda contada, né? De forma resumida, mas de uma forma bem clara para que vocês entendam na página 45. Primeiros impactos dos europeus na África, né? Como foi feito aí esse processo os primeiros impactos dos europeus chegando ao continente africano entre o século XV e XVII, né? Período aí também não podemos deixar de citar das grandes navegações, e aí os europeus, né? Tiveram aí como primeiro impacto dentro do continente. O outro assunto foi o neocolonialismo, né? Para quem esqueceu, é o processo de dominação e exploração do continente africano, tá bom? Tá aí na página 47, todo esse processo de neocolonialismo que ocorreu, né? E ainda ocorre, né? Dentro do continente africano, tá bom? Aí tem os dois mapas para vocês analisarem, que também vai estar ajudando vocês para fazer a avaliação. A descolonização e independência política, né? Com o passar do tempo, como foi feito isso para se tornar independente, né? Então tem tudo isso, a gente abordou no vídeo que foi falado do capítulo, mas mais uma vez peço a vocês que, na medida do possível, volte ao conteúdo para poder, caso haja alguma dúvida, tá? Então tem aí o mapa, o processo de descolonização e independência, como foi feito isso, tá? Quanto tempo durou para se tornar independente, ok? Também foi falado aí, ó, no capítulo 8, da regionalização do continente africano. Lembrando que na página 52 tem até o mapa do continente, tá? Que tem aí, ó, o deserto do Saara, fazendo aí esse processo de divisão das duas regiões. Por que foi feita? Foi preciso fazer essa regionalização com duas regiões, né? Devido à sua extensão territorial, devido à sua diversidade que o continente africano tem. Então, fez-se necessário, para melhor estudar, analisar o continente, necessário fazer essa divisão, tá? Então, tem aí no mapa a linha verde, que vocês podem olhar com calma, e acima da linha, que a linha verde representa o deserto do Saara, a parte de cima, né, desse deserto é a região que tem como nome África do Norte,
E abaixo desse deserto aí, né, da linha que faz essa divisão, que é o deserto do Saara, a região denominada como África Subsaariana. Lembrando que a África do Norte ela é menor do que a África Subsaariana, tá? Isso também a gente falou direitinho lá no vídeo que falou do capítulo. O porquê, né, de se chamar África do Norte e África Subsaariana, quais são os países que compõem essas duas regiões, tá bom? As diferenças, tanto econômica, que compõem as duas grandes regiões, né? África do Norte e África do Subsaariana, as diferenças entre elas. Então, analise aí, por favor. Aspectos naturais da África, aí a gente está falando o quê? De clima, vegetação, né? Os relevos que compõem o continente. As principais vegetações encontradas dentro do território, tá bom? Teve também África, aspectos socioeconômicos, né? Como é aí a situação dessas pessoas, né? Como vivem a maior parte da população da África subsaariana, beleza? Então eu peço a vocês que verifiquem aí, ó, África, aspecto socioeconômico. Vale lembrar que alguns países já se destacaram, né? A gente vai falar no capítulo 9, quando a gente for falar da economia, que é o título do capítulo 9, a gente vai ver o quanto alguns países vêm ao longo do tempo se destacando. Mas aqui na página 59, mostra essa questão dos aspectos socioeconômicos da África subsaariana. Beleza? Então, vamos falar do capítulo 9, né? África, economia. Lembrando que cada capítulo referente ao continente africano, ele vem tratando de um ponto específico, né? E suas características. E no caso 9 é a parte da economia. As consequências do século de exploração, né? Na atualidade, como esse tempo que a África foi explorada, e ainda a gente sabe disso, quais são as consequências disso, tá? Tem um outro tema também, que é a fragilidade econômica africana, né? Os países que sofrem com essa fragilidade e os países que já passaram por essa fragilidade e ao longo do tempo conseguiram se transformar, né? Conseguiram fazer com que a sua economia crescesse. Dando continuidade aqui, ó, ao assunto do material de vocês, tá aí citando, né, os principais destaques. Como eu falei anteriormente, tem vários países da África que se destacaram aí, ó, na economia. África, destaques econômicos. Tem aí na página 71, o Egito, Nigéria, África do Sul, Argélia, Marrocos, Etiópia, Angola, Sudão, Quênia, Tanzânia e Tunísia, né? São os países que se destacaram e vêm se destacando cada vez mais com o passar dos anos nessa parte econômica, tá? Por isso que eles entram aí como destaques econômicos no continente africano, ok? Também desses destaques todos, não podemos deixar de falar da África do Sul, né? Que era um país considerado pobre, com IDH totalmente baixo, e passou aí por um processo de reestruturação e hoje já se encontra dentro desse quadro de destaque econômico, tá? Então, a África do Sul, dentre esse grupo de países citado aí como destaques econômicos na África, ela é bem interessante quando a gente estuda sobre a África do Sul, porque a gente está falando de um país que tinha tudo, tá, para continuar em uma pobreza extrema. Lógico, ainda tem muito ainda que melhorar, mas em vista do que era, tá, é considerado aí um grande destaque dentro da economia africana, ok? Na 77, do norte da África para a Europa, né? Aí vem citando alguns países, as pessoas de alguns países da parte aí da África subsaariana
por tentativas, né, em busca de melhorar a sua vida, tenta a vida em países da Europa, tá? Acabam deixando o seu país de origem rumo aí a esses países da Europa. Aí o texto dessa página diz como essas pessoas são tratadas, como quem consegue chegar, né? Porque não tem isso, nem todo mundo consegue adentrar a esses países. Mas quem consegue chegar, como são tratados, como se consegue trabalho, né? É uma situação aí, como a própria imagem da apostila mostra, eles fugindo, né? Saindo mesmo, deixando o seu país de origem para trás e em busca aí de uma condição de vida melhor, tá bom? Então é isso, galera. 3 capítulos para avaliação, como eu já disse, tá? Tá fácil, não tem nada difícil aí, é só fazer com atenção, tá? Muita calma nessa hora. Faça a prova com carinho, cuidado e zelo, tá bom? Lembrando que a nota que vocês tirarem é a nota que vai para o sistema, é a nota de avaliação do ano letivo de vocês. Então, eu só desejo sucesso, eu confio em vocês, tá? Até breve, se Deus quiser. Beijo no coração de todos vocês.